Bom dia, eu tenho o prazer hoje de receber essas autoridades no direito de saúde para bater um papo na nossa roda de saúde. Aqui nós temos advogados especialistas em diversas áreas específicas do direito da saúde e a gente vai bater um papo aqui para trazer mais informação para vocês sobre o direito da saúde, desmistificando esse universo. Vamos lá? Pedro Góes, especialista em direito bariátrico e reparadoras e também em cirurgias de urgências. Brunão, especialista em direito oncológico, em direito de câncer e que vem fazendo um trabalho muito bacana, trazendo aqui ações para conseguir benefícios para quem tem câncer e que não costuma ter meios de sobreviver. E a nossa querida Camila Sena, que é uma advogada especialista no direito dos diabéticos. Gente, muito bem-vindo, sejam bem-vindos a essa Roda da Saúde e vamos aqui bater um papo sobre esse tema tão necessário para os nossos clientes e, sobretudo, para as nossas necessidades. Pedro, como é que você está nessa questão das cirurgias de urgência? Me conta um pouco sobre o seu dia a dia, sobre a necessidade do teu público, né? O que acontece? Acredito eu que nessa situação bem específica, vocês têm que ter uma atuação muito rápida. As liminares costumam demorar? As liminares, eu sempre falo que depende do advogado que está fazendo o processo para conseguir essas liminares. Por quê? Escritórios especializados, eles têm um setor de diligência. E esse setor de diligência, ele sempre vai estar cobrando para poder entrar com esses pedidos liminares. Temos muitos casos, inclusive, algumas histórias assim de liminares que nós conseguimos no plantão no final do ano e o juiz deferiu, daí o plano entra contra, pede. Então você tem que ficar com uma pessoa, principalmente na urgência e emergência, pessoas que ficam ali diligentes no seu processo, tem um setor especializado que fique diligente no processo para atender melhor o seu cliente. Seu cliente está lá com dor, com feedback, esperando toda hora, você tem que ter um setor que acompanhe todos os passos até para acalmar o próprio cliente, né, Flávio? Então, deixa eu entender. Vamos supor que seu cliente teve alguma negativa, exame, procedimento, cirurgia, seja lá o que for. Sábado, às 8 horas da noite. Tem alguém para atender? Tem alguém para atender. Nós temos o nosso setor comercial, que ele fica 24 horas online na plataforma digital e ele está lá para atender. Sempre que mandou mensagem, tem alguém para atender. E aí mesmo o fórum fechado, você entra no plantão. Explica pra gente o que é o plantão. O plantão é um horário que ele é esporádico, ele é após o expediente, ou seja, tem um juiz que fica de plantão de sobreaviso, caso aconteça alguma coisa, temos que já mandar para esse cartório, para esse plantão, para que ele possa resolver, para que ele possa dar uma decisão de urgência. Então é muito importante você ter, como juiz está de plantão, você ter a sua equipe de plantão, principalmente na saúde, numa hora de urgência, de uma hora de emergência. Faz toda a diferença, né? Inclusive, os próprios planos, eles já vão estrategicamente em alguns horários, em alguns plantões, até para tentar atrapalhar a vida de quem está precisando. Isso já aconteceu muito. Parece muito caso, Bruno, lá de negativo de urgência, que você tem que entrar com a liminar, assim? Parece sim. Bom dia a todos. E é interessante porque a saúde não espera, né? A gente sabe que se a gente pudesse escolher um horário para acontecer as coisas, a gente primeiramente não escolheria, mas não havendo essa possibilidade, não interessa se é Natal, não interessa se é Ano Novo, não interessa se é segunda-feira em um horário comercial, a gente sempre tem que estar pronto para atender, porque, como o Pedro bem disse, às vezes a gente vê uma dificuldade na prática, mas que um escritório, quando ele é especializado e tem um setor que é específico também para resolver esse tipo de demanda, né, porque a saúde não pode esperar, a gente vê que a gente consegue resultados acima da média. Então, costumo falar lá no escritório também que um escritório especializado, ele não é apenas um escritório que faz uma causa só, mas o escritório especializado tem resultados especiais. É o que a gente costuma trazer lá no escritório, até por isso que a gente trabalha, né, de uma forma bem específica com o direito médico da saúde, mas mais especificamente com o direito dos pacientes oncológicos, dos pacientes com câncer e no amparo, que o advogado ele sempre precisa ser um pouquinho mais do que advogado, né? Ele precisa ser acolhedor também.
E linkando essas duas coisas, acontece muito negativa de exame para quem tem câncer, muitas vezes por carência contratual. Isso é uma realidade que a gente vê muito. Todos nós recebemos nos nossos escritórios. Doutora, o plano de saúde negou meu exame porque eu estou com carência, mas eu estou com câncer, é urgente. Linkando aí a atividade de vocês dois, porque o direito à saúde é isso, né? A gente linka diversas áreas. Aparece muito? Aparece, Flávia. E o que é mais interessante, apesar de ser triste, é que a pessoa nem sabe o que ela não sabe. Então ela recebe a negativa e diz, poxa, eu tenho câncer, mas realmente eu tenho uma carência, porque eles me disseram, às vezes um superior, um gerente, o corretor que não tem uma habilidade muito grande em tratar com o assunto, então realmente a minha carência era de 2 anos, era de 1 ano, era de 6 meses. Só que a pessoa, a partir do momento que ela tem câncer, é muito importante ela saber que casos de urgência e emergência, eles não têm carência. Uma carência de 24 horas que praticamente não tem carência para a maioria das pessoas. Porque a gente está tratando da vida. A gente vai esperar 2 anos até acontecer o quê com essa pessoa? Se tornar irreversível o câncer, se tornar mais difícil o câncer ou se tornar, né, uma evolução aí para um óbito, alguma coisa nesse sentido. Por isso que um advogado ele é interessante ser consultado porque ele te mostra aquilo que ninguém vai te falar. E também não é todo advogado que vai fazer isso. É o advogado que sabe manejar porque é especialista no assunto. E sabe o que é interessante? O Bruno falou, consultar um advogado especialista. Mas como a gente também está inserido na internet, então a consulta acaba sendo muito ágil ali, até mesmo no Instagram, numa rede social, no TikTok. Porque às vezes eu mesma já recebi pessoas conhecidas que me ligaram e disseram, eu já entrei no hospital gravando porque eu sabia que eu tinha uma carência, mas como era uma situação de emergência, eu disse, eu vi um vídeo da Camila e ela disse lá, não, eu tenho que, já vou entrar gravando, porque se o plano negar alguma coisa aqui, eu já tenho que fazer. E aí essa consulta, né, acaba sendo um pouco mais ágil, porque como a gente coloca lá na rede social, então aquela informação é amplamente divulgada. Porque a pessoa já está lá, sabe que tem uma carência, e escuta o quê? O plano de saúde, que em tese é superior a ela, e diz assim, não, eu vou acatar o que ele está dizendo. Ele tem razão, eu contratei, paguei, o paciente, ele age ali na boa fé, porque ele contrata o plano de saúde para ter a saúde, ter acesso ao tratamento na hora que precisa. E ela acredita que o plano de saúde vai ter a mesma boa fé dela de dizer, não, vai, tá tudo certo, tá dentro da lei aqui. E aí acaba que quando a gente coloca isso no Instagram, na rede social, mais pessoas entendem que o plano de saúde nem sempre vai agir tão bem, né, tão de boa fé. E aí já recebi sim gente dizendo, eu já entrei no hospital gravando tudo, porque se desse erro lá, já ligava para você. A gente está online para isso. Muito bom você ter tocado nesse assunto, cara, porque é o seguinte, como o Bruno falou, o plano de saúde ele já dá uma negativa toda estruturada. Você não tem direito porque está em carência por conta, conforme resolução tal e tal, tal. Cara, esqueça isso. Se você está aí do outro lado, recebeu uma negativa, ainda que tenha fundamento jurídico, supostamente jurídico, saiba que toda e qualquer carência, se for em caso de urgência ou emergência, em 24 horas, qualquer advogado especialista que tenha atuação com competência, ele vai conseguir derrubar essa carência, você vai conseguir ter seu tratamento, você vai conseguir ter seu exame, sua cirurgia, seja lá o que for. E outra situação que você falou aí agora, é que a nossa atuação digital, né, Pedro, ela desmistifica muito a consulta. Sim. O que é uma consulta hoje em dia, gente? Uma pergunta no direct. Sim. Porque consulta é diferente de atendimento. Sim. Né? Então, eu costumo tirar muitas dúvidas. Eu acho que o digital aproximou Principalmente do advogado, né? Que as pessoas acabam tendo aquela imagem que o advogado é aquela pessoa poderosa, inacessível. Não, se eu for perguntar ao Bruno, eu vou ter que pagar 700, 800 reais para fazer uma pergunta ao Bruno. E o digital, ele permite isso, da gente fazer ali uma troca rápida. Como que eu faço? O plano de saúde está negando. E aí a gente responde ali rapidinho, então dali pode partir sim um atendimento. Né? Mas a consulta em si, a gente... E vamos falar que esse ambiente digital que a gente vive e que é para poucos advogados ainda, que os advogados ainda não entenderam que o digital, você acessa mais pessoas, você ajuda mais pessoas, você transforma mais vidas, é um caminho sem volta, né, Bruno? É um caminho sem volta, mas não é um caminho para todo mundo.
porque o Pedro trouxe muito bem, a Camila, sei que a Flávia também, e lá no escritório também a gente não abre mão disso. Tem jeito de fazer? Tem. Todo advogado está disposto a te mostrar o jeito? Não tá. O advogado diligente, sim? Sim. Então, o que adianta, por exemplo, uma pessoa está precisando de que seja uma consulta, uma pergunta informal, porque ela não sabe se ela tem o direito ou não. E eu, lá na minha posição de superior, que só existe dentro da cabeça, né, do advogado tradicional, eu vou dizer, não, na segunda-feira você me procura com um cheque na mão. Hoje em dia ninguém usa cheque mais, né? Mas com um Pix já pronto, porque para eu te responder uma pergunta, mas eu preciso de agora, o meu tratamento é para ontem. Não, mas aí na segunda-feira a gente conversa. Então, também não adianta existir o meio para a gente fazer se o advogado ele não está disposto. E o digital, ele possibilita, né, encontrar pessoas a escritórios que tenham essa mesma frequência, a necessidade com alguém que está disposto a suprir essa necessidade. Porque o digital é um caminho sem volta? Mas é um caminho que é sem volta e vai ter uma competição muito grande ali dentro para ver quem presta o melhor serviço. Porque não é só, estou no digital, eu sou bom e está tudo certo, estou fora do digital, aí vai dar tudo errado. Não, quem presta um bom serviço, ótimo, é quem vai ganhar. Mas prestando um bom serviço e estando no digital, hoje eu tenho clientes em todos os estados do Brasil, por exemplo. É uma coisa que é inimaginável se a gente sem internet. Agora, sem um bom atendimento, e que a gente lá no escritório vai prezar por isso sempre, não adianta a gente atender todo mundo do Brasil ruim, atender e não resolver o problema de ninguém. Entendeu? Acho que é mais por essa linha. Linkando no que o Bruno fala, é quando o pessoal chama, principalmente no direct, que eles nos chamam para tirar algumas dúvidas, quando eles veem as postagens, sempre tem. Eles já falam, doutor, quanto o doutor cobra para analisar a minha dúvida? Eu falei assim, eu sempre respondo da mesma forma para todos. Acho que quem já me segue aí, eles vão já até se identificar. Eu falo assim, mas eu nem sei como eu posso te ajudar, como que eu vou te cobrar de uma coisa que eu não sei se eu posso te ajudar. Eu falei, deixa eu te ajudar, e você deixando me ajudar, deixando eu te ajudar, a gente conversa posteriormente sobre como eu posso te ajudar. E essa relação, Pedro, é muito legal, porque aproxima. Porque assim, o que é o advogado, gente? O advogado é um solucionador de problema. Se o meu cliente está ali e ele está com um problema, eu faço, vem cá, vou te ajudar com a tua dor. E eu percebi que você tem muito isso. Eu fui olhar, gente, o Instagram do Pedro uma vez, ele fez uma postagem lá que tinha umas 50 mensagens. Lembra que a gente foi lendo uma a uma? Sim. Doutor, eu preciso de uma reparadora, qual é o caminho? Doutor, preciso de uma cirurgia de urgência, estou aqui no hospital, não sei onde. O seu público interage contigo. Sim. E eu percebi que você tem uma acolhida ali, né? Você dá atenção aos seus seguidores, que podem ser seus futuros clientes, né? Como é essa relação, Pedro, do cliente com a tua equipe, do cliente no teu escritório? Tem essa relação mais íntima? Sim, eu converso, eu sempre instruo todo mundo, todo o pessoal. A gente tem que tentar ajudar de alguma forma. A gente tem que tentar ajudar de alguma forma. É lógico que tem formas que a gente vai fazer os nosso serviço de advogado, tudo, mas a gente tem que ajudar. Fala, às vezes é uma dúvida boa que a gente não vai nem virar um processo hoje, mas você está ajudando a pessoa a resolver o problema dela. Ajuda o processo. E com certeza, posteriormente, ela vai acabar lembrando de você como profissional. Ela vai sempre acabar. Então, sempre você ajudando, o princípio de você ajudar, você poder ajudar o outro, mesmo de qualquer forma que venha, se vai ter retorno para você ou não, pode ter retorno monetário, pode não ter, mas o ajudar, você vê a pessoa que ela é sempre limitada, enganada. Por exemplo, igual o Bruno estava falando, o plano ela aceita a negativa dela e ela não sai, para ela tá satisfeita até ela ver um post seu. Ela fala, pô, é isso, o doutor tá falando aqui, é verdade? Isso funciona? A Flávia que tá vendo muito, é verdade, mas dá certo. Por quê? Porque o plano vai negar. Pro plano é interessante, né? Quantas mil pessoas tem plano de saúde? Das negativas, se você tem uma porcentagem de negativa de plano de saúde, de quanto que eles, né, quantas pessoas não vão atrás, para eles ainda é lucro sempre negar. Cada 10 negativos, um judicializa. Um judicializa. E aí, Camila, eu queria que você até falasse um pouquinho sobre isso. Você atua muito com direitos do diabético, né? E a gente vê pessoas ali
que precisam daquela bomba, né, do Sensoliber, que precisam e acham que o plano não tem a obrigação de cobrir. E não só o plano de saúde, né? O SUS também. Quando, óbvio, depende do relatório médico, depende do caso de cada pessoa. A gente está com um recente no escritório que é do SUS, que a pessoa precisa da bomba de insulina, a pessoa é diabética tipo 1, então é um diabetes que é mais difícil de controlar porque não é só o fator alimentação, né? Tem vários outros fatores que acabam influenciando na alteração da glicemia. E acaba que quando ela vai dormir, faz os cálculos, conta lá a caloria, conta e toma a insulina, e aí quando vai dormir, às vezes ela tem pico de hipo ou de hiperglicemia. E dormindo, então assim, acaba que alguém, a porta do quarto dela tem que estar sempre aberta, então não é só ela que fica, a família inteira fica em alerta. Tensa, né? Eu porque... fico imaginando em recém-nascidos, em crianças. Exato, então assim, a família inteira fica em alerta porque a qualquer momento ela pode ter uma hipo ou hiperglicemia, e aí alguém tem que socorrer. E a bomba de insulina, a médica fez, não, a gente vai ter que testar a bomba de insulina com você, porque também é teste, se o corpo vai se adaptar. E aí a gente chegou, ela, como é que eu vou fazer e tal. E aí, cadê o relatório? O relatório da médica dela foi lindo. O relatório contou a história dela, contou que ela já ficou internada em UTI e tal. E a gente foi atrás, mas eu não tenho condição de comprar. Ela não tem plano de saúde. Então, a gente procurou, no caso do estado, era o Unicate, procurou o Unicate, eles, não, a gente não fornece. E deram negativa, a gente, né, já está providenciando o restante da documentação para poder judicializar. E a equipe já está fazendo isso, né? A petição já está pronta. Está só terminando a documentação. Esperando só eliminar. Só esperando eliminar. Já disse, ó, a petição está pronta. A gente está só esperando o restante da sua documentação para a gente poder finalizar. Porque, às vezes, a gente fica naquela ilusão, é o plano de saúde, é sempre o plano de saúde. Claro, o plano de saúde também, mas o SUS também. E ela chegou para mim com uma outra dor, não foi nem da bomba de insulina. Ela chegou para mim dizendo o quê? Às vezes eu chego no posto para receber os insumos e não tem as insulinas que eu tomo. Então, às vezes está faltando aquele tipo específico que a médica passou para ela e ela tem que aceitar outro, porque a prefeitura ou o estado diz, não, mas só tem essa. Eu falei para ela, não, mas não precisa ser assim. A gente pode judicializar também. É porque as pessoas acham que precisam aceitar. As pessoas acham que precisam aceitar a negativa de um plano de saúde, as pessoas acham que precisam aceitar uma negativa do SUS, mas na verdade não. Vocês precisam conhecer o direito de vocês. Sim. Né? Então, queria lhe pedir um favor. Queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse para a mãe de uma criança que tem diabetes e que precisa de uma bomba e que não sabe como fazer para requerer ao SUS ou ao plano de saúde. Demora a eliminar? O que você diria para essa mãe? Não, a liminar não demora. O que a gente precisa? A gente precisa, assim, no bom relatório médico, trazendo ali os detalhes da atualidade da sua criança, do seu filho. Porque, assim, é muito ruim, não só para a sua criança, mas para toda a família, ir dormir sem saber o que vai acontecer naquela noite. Então, você não dorme, você fica ali num estado de tensão o tempo todo. E quando o relatório vem fechadinho e a gente acompanha, a gente até conversa com os pais, até envia ali, ó, vamos seguir o relatório instruindo para colocar essas informações para que o juiz entenda claramente a necessidade. E aí, a questão de, se for o caso, a gente protocola no plantão também para poder agilizar e fica ali em cima, ligando para o Poder Judiciário, né, ligando na vara, para poder acompanhar o quê? A liminar e sair o quanto antes, porque às vezes alguns dizem, não é uma emergência. Claro que é uma emergência. Você tem uma criança, você tem um adulto, uma criança, um adolescente que está ali e ele não pode nem dormir sossegado. Porque a pessoa fica tensa sem saber como é que vai acordar. Se vai acordar. Se vai acordar, ou se alguém vai chegar lá e a pessoa está se desmanchando, está desmaiada. Né? Então, a liminar em si, ela vai depender principalmente da atuação do escritório, junto do Poder Judiciário. Então, a gente liga assim, os servidores... doutora, já é você de novo? Sim. Então, tudo bem? Né? A gente chega na simpatia. Se precisar engrossar o caldo, a gente engrossa, mas a gente tenta, né, ali sempre na cordialidade, na educação, para que questão de saúde é prioridade, gente. Sempre é. Então, sempre eles recebem outras questões? Recebem, né? Mas a gente precisa, saúde é emergência. Mas é um remédio, mas é emergência. É uma emergência, é saúde, tudo é prioridade. Flavinha, um ponto que eu achei que a Camila falou que
acho que nós três temos em comum numa abordagem aqui, seria essa parte do laudo médico. Porque a diferença que eu vejo dos advogados especialistas em direito de saúde para os demais advogados, respeitando todas as suas teses, é que nós conhecemos os laudos. Nós, por trabalharmos com direito de saúde, nós sabemos a diferença que um laudo médico bem confeccionado, bem feito faz. E eu acho que tanto eu, tanto Bruno, tanto Camila, Flávio, nós sempre tentamos passar para o nosso cliente a importância deste laudo. Verdade. Porque o laudo, ele é o que manda, principalmente em ações de cirurgia, de urgência, de emergência. Eu tive um caso, por exemplo, vou contar uma história breve para vocês, que eu tive um laudo de um médico que ele tinha que a moça teria que fazer uma cirurgia com equipamentos importados. E a Unimed falou, não, o nacional dá. O nacional, o equipamento nacional para fazer uma cirurgia era uma hérnia de disco que ela tinha lá, só que ela já tinha esses aparelhos, esses equipamentos nacionais no corpo dela, quebrados dentro dela. Nossa, que... Dentro dela. E a Unimed teimando, a Unimed ainda abriu processos porque esse médico sempre pediu melhor, ele sempre pedia os equipamentos. Porém, o laudo desse médico era sempre técnico. Eu lembro, você comentou isso Era comigo. sempre técnico. Eu olhei o laudo e falei, ó, tá dando problema por causa disso. Sim, conversei com o médico, a gente tem que ter um bom acesso aos médicos. Isso é muito importante. E aí vem o Um nosso bom acesso aos relacionamento, médicos, porque né? bons médicos, bom relacionamento gera um bom laudo. Sim. Que gera um benefício Para pro o nosso- cliente. pro E esse cliente. relacionamento é a gente dizendo, ó, não estou dizendo a você, vou fazer seu trabalho, não, porque a gente Não. sabe, o trabalho é o dele, sim. Mas a gente mostrar para ele a importância dele nesse acesso do nosso paciente, porque se torna paciente dele e nosso também. Porque o que importa, gente, a gente tem que observar. Esse caso, eu lembro que o Pedro comentou comigo, a gente até elaborou juntos, não foi, Sim. Pedro, uma estratégia. Mas o que importa é o beneficiário final. Sim. É o usuário do plano de saúde, é a pessoa que está doente, que precisa de um tratamento. E aí o que a gente observa? Alguns médicos dizendo, eu não posso dar um relatório médico, porque senão eu vou me comprometer com o plano. Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Se você precisa detalhar o seu caso, se você precisa de um relatório médico que descreva ali tudo o que você passou, o seu médico ele é obrigado a fornecer. Não é a favor. Não é a favor. Essa questão dos materiais que Pedro trouxe é uma questão muito importante. Porque a gente acha que o plano de saúde só é obrigado a fornecer aquilo que ele quer. E o relatório médico ele tem autonomia. Quem sabe o tratamento é o médico. Não sou eu, não é Pedro, não é o plano de saúde. E nisso, eu quero até chamar a Bruno aqui, porque a gente verifica muito em casos de câncer, tratamento de primeira linha, tratamento de segunda linha, que aí o médico diz, não, para esse caso tem que ser esse medicamento. Né, Bruno? E aí a gente pega um medicamento de 40, 50, 60 mil a caixa e o usuário faz, vou morrer porque eu não tenho. E aí o SUS faz, não, tem que ser esse. O plano faz, não está no rol da ANS. Conta pra gente, Bruno, acontece isso muito no seu escritório? Chega muito cliente dizendo, preciso de um tratamento com medicamento tal, custa 50, 60 mil a caixa, não tenho, e o meu médico disse que é esse o tratamento, porque eu não reagi bem ao tratamento anterior. Acontece muito isso lá? Como é que vocês costumam agir? E qual o recado que você tem para dar para esses pacientes? Isso é muito importante, Flávio, porque a gente vê todos os dias pessoas que vêm desacreditadas do escritório e a gente faz uma análise, a gente acolhe. Muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue acolher nem a pessoa porque ela está tão mal, que ela está numa situação de saúde que quem vem entrar em contato é a família, é o amigo, às vezes até a própria família também tem câncer, também tem algum problema de saúde. E a gente sempre costuma desmistificar algumas coisas, tirar algumas crenças erradas, que é a seguinte, a pessoa recebe uma negativa ou recebe algum posicionamento do plano de saúde, independentemente de qual seja, e a gente sempre começa falando com a pessoa o seguinte, olha, assim, de forma muito franca, quem é o plano de saúde para dizer Isso. alguma coisa diferente do médico que está do seu lado, que está te acompanhando, que tocou em você,
que apertou a sua mão, olhou no seu olho, viu a sua família, o seu histórico. Quem é o plano de saúde para dizer, e aí estou falando de uma forma técnica, tá? Não estou dizendo em termos de que o plano de saúde não tem nenhum tipo de importância, autoridade, não é isso. Mas como o plano de saúde vai dizer, no caso aí que o Pedro trouxe para a gente, que o médico vai fazer com esse tipo de material, esse tipo de procedimento. No câncer acontece muito com tratamentos, porque é uma doença que vai surgindo mais coisas, mais tratamentos, mais estudos, mais pessoas fazendo. Então, todo dia tem uma coisa nova, né? E a gente ouve depois do plano de saúde, não, mas isso aqui não está no rol da ANS. Sim, a balança É para dar risada. Se a não fosse a situação dos pacientes, era para dar risada. A né? balança é, de um lado tem o rol da ANS que o beneficiário, o paciente, quem tem câncer, nem sabe o que é e nem tem que saber mesmo, e do outro lado é a minha vida. É isso que a gente põe na balança e o plano de saúde fala, olha, nessa balança aqui você vai me desculpar. E o advogado vai falar para o plano, mas nesse argumento aqui você também vai me desculpar, porque não existe. Então, assim, o recado que eu dou, e até assim, não dou só para o paciente que tem câncer, mas dou para o paciente, para quem precisa de qualquer tipo de tratamento, tá? Especialmente o câncer, mas qualquer tipo de tratamento. Consulte um advogado especializado, e eu não digo isso de uma forma que, vai ali, conversa com o advogado da família, porque ele também não vai ter o manejo que o advogado especializado vai ter com o médico, com o trato, né? Então, lá no escritório, por exemplo, o que a gente faz? Né? E eu trago aqui a minha experiência, Flávia, não é porque é uma experiência que eu acho que ela não deveria existir, mas é porque ela não existe na maioria dos advogados. Né? Mas para mim, assim, eu não sei como que não existe na maioria, mas ela é a realidade. No meu escritório, a gente não entra com nenhuma ação sem ler o laudo e dizer o seguinte, olha, eu sempre respeitar a autonomia do médico, que é quem tem a capacidade técnica e quem acompanhou a pessoa para poder dizer, né, o que tem que ser feito, qual o medicamento, qual que é o tratamento. Agora, a gente vai fazer uma análise, temos um setor específico para isso, para poder viabilizar aquilo que o médico está falando a uma leitura que fique mais fácil para o juiz entender. Por quê? Nós aqui temos formação em direito e temos a mesma formação do juiz. Só que o juiz entende de direito, mas não entende de medicina. E a então, gente acaba flutuando exatamente. nesse E a universo, gente né? que entende um pouquinho dos dois, ao menos ali nessa questão jurídica de liberação de medicamento, por que eu não vou facilitar o que o médico está falando? E estou respeitando tudo que o médico está falando, não estou inventando nada. Mas por que eu não vou traduzir aquilo para uma forma que no direito fica mais fácil para o juiz, entender? Porque no final das contas, quem que o advogado quer atingir quando ele entra com o processo? O juiz. Então, se o juiz entender que não tendo medicamento X, Y, Z, a pessoa vai morrer, o juiz, ele vai julgar conforme a lei, e a lei diz que o beneficiário tem que ser custeado. Esse monte de justificativa que eu fico ouvindo, tem uma série de questões envolvidas, né, que não cabe a gente falar de todas aqui, questões políticas, econômicas e tudo do plano, de várias questões, mas a gente está falando de uma vida, assim, uma vida que importa, uma vida que não necessariamente está só também entre a vida e a morte, mas está entre um tempo de qualidade falou, né? a mais com a família, está entre uma coisa menos penosa, mais penosa, né? Então a gente faz esse intercâmbio, esse meio campo, né, entre o que o médico fala e o que o juiz fala, tem que ter habilidade para fazer isso, porque é complexo, né, não é uma coisa que qualquer pessoa faz, e aí para o juiz, a gente demonstra, juiz, eu estou te trazendo de forma muito simples, eu preciso disso aqui, porque o que está em jogo é a vida da pessoa. O advogado especialista, ele tem que ter um manejo, porque ele conversa com duas autoridades ao mesmo tempo, e ele tem que fazer esse jogo, O como o encaixe, Bruno falou, né, o Pedro? encaixe. Exatamente. A autoridade médica, que é uma autoridade extrema, conhecedora do assunto, Sim. técnica, muitas vezes técnica. Nós temos que, do mesmo que a gente vai despachar para o juiz explicar a situação da saúde para o juiz, como que tá, nós temos que também explicar, ter um bom relacionamento até com os médicos em algumas situações, para explicar para eles que eles vão nos informar a forma técnica. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma boa relação, geralmente os médicos sempre entendem, a gente sempre consegue passar de uma forma bem inteligente, bem
bem claro para o médico que a gente precisa. Às vezes ele fala, ó, ele me manda o laudo dele técnico, porque ele vai mandar técnico. O laudo médico vem técnico para mim. Eu pego, eu olho e falo, doutor, é isso mesmo, né? Daí eu coloco, ó, vamos imaginar eu, advogado, eu me coloco na frente do juiz, eu vou ler. Eu estou entendendo isso aqui? Foi por CID, tal. Daí ele coloca o nome técnico de alguma doença, tal. Se eu fosse juiz, eu ia ter que abrir o Google para ficar vendo doença por doença. E, geralmente, geralmente, isso aí pode passar alguma coisa, você pode até perder. Isso uma leva liminar. tempo do juiz também. Leva tempo. A liminar Então, tá correndo. essa relação com o médico, a gente passar para o médico, ó, doutor, é isso que o doutor falou? E por outro termos lado, né, simples, Pedro, né, nossa, Camila? o Bruno trouxe. Enxergar sempre, também, você falou das duas pontas, mas a gente enxergar sempre, né, Camila? Eu sei que você faz isso muito bem. Camila, gente, ela é mestre em acolher, tá? Então, tem um centro ali também, Pedro, que é o paciente. Sim. A gente está entre duas autoridades que a gente tem que ter traquejo e manejo, né, Camila? Isso. E o centro, que é o paciente. E o Bruno trouxe a frase de efeito do plano de saúde, né? Não está incluso no rol da ANS. O nosso paciente, o paciente está ali, ele não sabe nem o que danado é o rol da ANS. Faz o que é rol? O que é ANS? Né? E aí ele liga para a gente, não, o plano diz que não está incluso no rol da ANS, às vezes nem é o próprio paciente que liga, né? Às vezes a filha de não sei quem, não, meu pai tem 78 anos e o plano de saúde disse lá, não está incluso no rol da ANS. Ele não sabe o que é isso. E eles usam isso com uma frase assim, tão robusta que dá a entender que ela o paciente, né, que o usuário do plano de saúde, ele se intimida com aquilo ali. E aí quando chega a gente faz, não, aí a gente vai explicar para eles, o rol da ANS, ele é algo exemplificativo, ele está ali como um ponto de partida mínimo que o plano de saúde tem que prestar. Né? Então, e a gente volta para aquela máxima, se o plano de saúde cobre o tratamento daquela doença, então ele vai cobrir o tratamento que o seu médico passou para você. Se foi um material importado, se foi um medicamento novo, porque oncológico, como o Bruno não trabalha muito, ele tem muito medicamento novo, tratamento novo, né? Então, e às vezes o plano de saúde joga lá, não está incluso no rol da ANS. E aí aí o juiz, a gente, né, enquanto especialistas em direito da saúde, lembra para o juiz e o juiz reforça nas decisões liminares, sentenças dizendo o quê? O rol da ANS é exemplificativo. Ele está aí como um ponto de partida que o plano de saúde tem que cobrir. Não é limitado, não está restrito a isso aqui. Né? É o mínimo. É o mínimo. E o pior, Camilo, ou assim, melhor, porque existe saída, que é o escritório especializado, mas o pior é que esse paciente tem uma negativa, ele já tem uma questão emocional envolvida pela situação em si, tem uma questão física sendo sofrida, recebe uma negativa e rol da ANS. Aí quando a pessoa ainda tem um impulso de ir lá buscar um advogado, o advogado fala, segunda-feira, 7 horas, você aparece com R$1.000 para mim que eu te respondo o que é. Ô, Bruno, Não existe. Aí a gente tá online, né? Não, aí a gente tá é só online. mandar uma mensagem para qualquer um. Aí a gente tá online, manda um áudio, opa! 2 termos aí que eu acho muito interessante diferenciar. Você até falou numa fala sua anterior aí que eu acho que é importante frisar. O advogado especialista e o advogado de confiança. Isso são duas coisas diferentes. Perfeito. Porque muitas vezes o paciente, ele vai ver o meu conteúdo e ele vai procurar o advogado de confiança dele. Só que o advogado de confiança dele não é um advogado especialista. E numa dessa, ela pode desistir de algum direito. Exatamente. Ela pode falar, meu advogado, conversei com o advogado aqui, meu amigo, meu da família, ele falou que não tem. Mas Isso ele é acontece especialista. E nós Ou que mesmos não já vale a passamos. pena. Não vale a E pena. Não nós vale a mesmos pena. já passamos por isso, quando alguém próximo chega pra gente, Bruno, tá acontecendo isso, uma questão criminal, e a gente faz, não, peraí, eu particularmente, eu acredito que a gente sempre pensa um pouco muito parecido nesse sentido de, Bruno, não sou especialista em criminal, mas eu tenho Vai em fulano. um amigo, vem cá, que eu tenho uma pessoa que eu sei que vai fazer, e vai ser muito preciso no seu direito. Então, a mesma coisa, por quê? E por que aquela pessoa chegou a mim? Porque ela confia em mim. Não porque eu sou a advogada especialista em criminal,
Mas é a minha advogada de confiança, né? É isso que o Esse Pedrão é o problema. trouxe. Muitos advogados não têm vou falar, humildade de falar, não, eu não sei tudo. Nós não sabemos tudo. Isso a gente Quantas áreas reforça do no nosso- direito tem aqui? Quantas áreas a gente demorou? A gente teve, eu falei, acho que a gente teve que entrar na mentoria para entender que a gente não é dono do mundo, que a gente pode, a gente tem parceiros. Isso a gente reforça a no gente nosso tem que ecossistema, delegar. né? Fala, eu não sou especializado, por exemplo, em direito criminal, mas eu tenho um colega, uma pessoa especialista. Você sempre tem um especialista. Seu escritório sempre vai atender seu cliente, mas não vai ser sempre diretamente você. Mas você sempre vai poder estar ajudando seu cliente da forma, como eu falei, Que ele sempre de qualquer necessita, forma, né? da forma que ele necessita. E aí, Volta gente, pra- a importância aqui de informar o público que questões de direito da saúde são questões específicas. Então, utilize o advogado da família, como o Bruno falou, o advogado da confiança, para fazer um link entre o advogado especialista. Porque às vezes não é por má vontade, é por questão de especificação técnica. Então, sempre procurem, em qualquer área do direito, e principalmente na saúde, que tem estruturas e uma celeridade muito peculiar, sempre procure um advogado de saúde. E aí eu queria encaminhar aqui para o nosso final da nossa roda de conversa, e eu queria que vocês três, bate pronto, 30 segundinhos, olhassem para a câmera e falassem ali para o nosso beneficiário final, o nosso cliente, o nosso paciente, um recado. Então, Bruno, se você pudesse dar um recado de 30 segundos para quem está lhe assistindo agora, para ajudar essa pessoa, o que você diria? Tendo 30 segundos para poder dizer, eu vou ter que quebrar minimamente o protocolo e dar recado para 2 tipos de pessoas. Primeiramente, vou dar recado, logicamente, claro, para o paciente, né, oncológico, mas para qualquer paciente, qualquer pessoa que estiver passando por um problema de saúde e encontrar barreiras que seja de acesso à informação sobre se tem direito ou não, ou barreiras na negativa. Procure um advogado especialista, porque você, por exemplo, não iria fazer uma cirurgia cardíaca com um clínico geral. Na advocacia isso também é aplicável, né? As pessoas têm especialidades, então procure uma pessoa que esteja disposta a te acolher e não a vender para você uma coisa como uma ação de fazer combinada com o pedido de liminar, e sim uma transformação na sua vida de te acompanhar e melhorar a sua saúde. E queria pontuar também para o segundo público que seriam os próprios médicos, que muito médico tem um pouco de medo de quando um advogado entra em contato, tem um pouquinho de medo, não sei o que vai acontecer para mim, mas é importante vocês saberem também que nada, e é claro, dentro de um advogado que seja especialista, honesto, que tenha essa atuação, nada que ele disser ali, ele está dizendo diferente da sua avaliação técnica. E se acontecer qualquer problema, você sofrer alguma retaliação por estar fazendo o seu trabalho da forma correta, também procure um advogado, porque ele vai saber te ajudar, e o advogado especialista da saúde mesmo, ele já vai saber como manejar esse medo seu, porque ele sabe prevenir e, se for necessário, remediar também, porque está na lei, como a Flávia trouxe, que você é obrigado, você no caso médico é obrigado a fornecer, e também eu sei que forneceria, né, por conta própria, e o paciente tem direito a receber. Então, seriam esses os recados que eu passaria. Camila, dá o seu recado. Meus 30 segundos, vamos lá. Não aceite negativa, seja do plano de saúde, do SUS. Eu cheguei no posto de saúde, só tinha a insulina X, não tinha a insulina Y, que é a que minha filha precisa tomar. Procura o advogado especialista em saúde, porque ele vai garantir. Mas a prefeitura vai fazer a licitação. Você não precisa esperar a licitação, você não precisa escutar que não está incluso no rol da ANS, não é coberto pelo plano de saúde, não é segurado pelo plano de saúde. Porque aquilo ali, se o plano de saúde trata da doença, a gente consegue sim reverter essa negativa, esse comportamento abusivo do plano de saúde no Poder Judiciário. Importantíssimo esse recado. Pedro? Eu vou complementar aqui o que os meus grandes amigos falaram aí. Vou ser bem sucinto para você. Você, cliente, você, paciente, não aceite o não. O não não é resposta. Lembre da sua infância. Você ficava indignado com o não. Fique indignado com o não. Procure uma segunda opção. Mas esse não é viável mesmo? É um não? Será que é?
Agora você não se conforme com ele. Não é confortável você aceitar um não. Procure essa segunda opção, procure o advogado. Por exemplo, você que tem um não de uma cirurgia do seu filho, um não de uma cirurgia bariátrica, você que está fazendo todo esse procedimento, você que acorda de manhã, não fala, não olha no espelho, não se sente bem. E aí você pega uma pessoa, um plano, alguma coisa que te dá um não, que acaba com o seu sonho. Você vai deixar seu sonho morrer? Pensa que às vezes esse não, ele é um não indevido. Então procure ajuda especializada. Procure, não deixe seu sonho morrer, as suas frustrações, algum problema grave. Você não pode ser conformado, você tem que ser sempre inconformado. Porque você sendo inconformado, a maioria das vezes você vai conseguir resolver o seu problema. É isso, gente. E nesse contexto que a gente está aqui, eu encerro dizendo o seguinte: o plano de saúde SUS é obrigado a custear o tratamento. A liminar, o processo na justiça, ele é menos burocrático, menos custoso, muito mais rápido do que você imagina. Porque complicado é perder uma vida ou ficar no hospital, não é entrar com pedido liminar. Gente, eu agradeço aqui. Obrigada, por Flávia. vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Vamos fazer mais vezes. Vamos. Vamos fazer mais vezes. E é um prazer receber vocês aqui hoje como autoridades no direito da saúde, talvez um dos melhores advogados do país nesse ramo, nessa atuação. Então, muito obrigado e bom dia a todos.